Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor José Alves e eu quero dar a você as boas-vindas ao primeiro vídeo para pequenos grupos da nossa série Paráclitos, onde nós vamos estudar sobre a importância do Espírito Santo como Consolador enviado por Jesus às nossas vidas para que pudéssemos viver a nossa vida, a nossa fé, o nosso compromisso com o Senhor Jesus. A você que vai estar assistindo e nos acompanhando através dos nossos pequenos grupos, que Deus abençoe a sua vida, que todo esse conteúdo sirva de fortalecimento e crescimento para a sua vida espiritual. Quero começar respondendo uma pergunta que muitas pessoas podem fazer. Se já tenho Jesus, por que é que eu preciso do Espírito Santo? A palavra de Deus nos mostra, em João, no capítulo de número 13 até o capítulo de número 17, João ele traz a narrativa dos momentos finais de Jesus com os seus discípulos, quando Jesus percebe que a sua hora de ser crucificado, ressuscitado e voltar para o Pai estava chegando, Jesus reúne os seus discípulos e começa todo um processo de despedida. Obviamente que aquele processo de despedida trouxe para os discípulos tristeza, obviamente que eles já começaram a ficar com saudades, e aquilo trouxe um impacto espiritual e emocional muito grande sobre a vida dos discípulos, porque aquele com o qual eles estavam convivendo até aquele momento, estava se despedindo, voltaria para o Pai. Porém, Jesus, antes de voltar para o Pai, antes mesmo de ser crucificado, Jesus diz para eles: eu estou voltando para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu estou indo preparar um lugar para vocês e quando estiver tudo pronto, eu voltarei. Porém, neste período, entre hoje e a minha volta, eu quero dizer a vocês que eu vou enviar um outro Consolador. E no capítulo 14, versículo 16 do Evangelho de João, Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador para que fique convosco para sempre. Quando Jesus está dizendo um outro Consolador, Ele não está dizendo sobre um Consolador de menos importância, de menos poder, de menos autoridade. Jesus está dizendo o seguinte: eu estou enviando a vocês um outro Consolador que é da mesma espécie. Tudo aquilo que vocês precisam para manter a sua vida, manter a sua fé, pregar a mensagem e cumprir a missão que eu vou dar a vocês, tudo o que vocês precisarem para isso, esse outro Consolador trará a vocês. Porque este Consolador não estará apenas com vocês, este Consolador também estará dentro de vocês. Então Jesus está dizendo para que vocês continuem vivendo a fé que eu ensinei vocês a viverem, vocês precisarão deste Consolador. Então, se temos Jesus, por que precisamos do Espírito Santo? Precisamos do Espírito Santo para que venhamos a continuar a viver a nossa fé até a volta do Senhor Jesus. Agora eu também quero trazer a você aqui dois aspectos muito importantes sobre a presença e o papel do Espírito Santo como nosso Consolador enquanto aguardamos a volta do Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele seria enviado pelo Senhor Jesus, ele foi enviado pelo Senhor Jesus, primeiro àqueles primeiros discípulos e depois a nós, para que nós pudéssemos manter viva a presença ou a realidade de Jesus em nossas vidas. Quero explicar da seguinte maneira. João capítulo 1, o apóstolo diz que Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, no primeiro século, para a vida daqueles discípulos, era uma realidade viva, física, concreta e palpável. Após a sua ressurreição, também Jesus continuava sendo essa realidade física, visível, concreta e palpável. Tanto que Jesus aparece para Tomé, que diz que não cria que Jesus havia ressuscitado enquanto ele não tocasse em Jesus. Jesus se apresenta para Tomé e diz: toque aqui nas minhas feridas e você vai ver que eu não sou um espírito, como talvez você esteja pensando. Eu ressuscitei e estou vivo, Tomé, para todo sempre.
A palavra de Deus nos diz que após Jesus voltar para o Pai, os discípulos saem pregando o Evangelho. E o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, foi derramado sobre os discípulos. E eles só puderam continuar mantendo viva a realidade de Jesus em sua mensagem e na sua missão por causa da presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que após a cura do coxo na porta do templo, Pedro e João começam a pregar o Evangelho para a multidão que estava ali. E aí, quando as autoridades de Israel viram que Pedro e João não eram doutores da lei como eles, mas pregavam com tanta convicção, Atos capítulo 4, versículo 13, eles disseram: eles podem não ser doutores como nós, mas com certeza estes homens estiveram com Jesus. No versículo de número 20 do mesmo capítulo 4, a Bíblia vai dizer que aquelas autoridades ameaçam Pedro e João para que eles não preguem mais sobre Jesus. Pedro responde dizendo: nós não podemos parar de pregar sobre Jesus, porque nós não estamos pregando uma ideia, nós não estamos pregando uma filosofia, não estamos pregando um mito, um conceito ou uma religião. Nós não podemos parar de anunciar aquilo que temos visto e aquilo que temos ouvido. Na sua primeira carta, o apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 1 e 2, ele diz o seguinte: aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vimos com os nossos olhos, aquilo que nós contemplamos, aquilo que as nossas mãos apalparam acerca do verbo da vida, é isso que nós estamos lhes anunciando. Os discípulos só puderam anunciar Jesus como uma realidade viva, poderosa e concreta, depois que o Espírito Santo os empoderou para que eles pudessem manter viva a realidade de Jesus em suas vidas. Hoje nós vivemos a 2000 anos de distância da vida daqueles discípulos. E queridos, Jesus, ele só continuará sendo uma realidade viva, poderosa e concreta, mesmo que não esteja aqui fisicamente entre nós, por causa da pessoa do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que torna a realidade de Jesus poderosa para nós nos dias de hoje. Sem a presença do Espírito Santo, o nosso cristianismo é apenas uma filosofia, uma ideia e para muitos é apenas uma religião. É a presença do Espírito de Deus na sua e na minha vida que manterá a realidade de Jesus algo poderoso para cada um de nós. E por fim, além de tornar a realidade de Jesus, ou manter a realidade de Jesus viva e poderosa em nós e através de nós, Jesus disse que o Consolador era necessário para que pudéssemos vencer os desafios do dia a dia da fé cristã em um mundo que é hostil a Jesus e aos seus discípulos. Se você observar no capítulo 14, principalmente no capítulo 16 e o capítulo 17 de João, Jesus vai usar muito a expressão mundo. E ele vai dizer que este mundo, que era aquele sistema religioso, social e político, que era hostil, que era inimigo de Jesus, toda aquela conjuntura em que Israel vivia debaixo do domínio do Império Romano, foi uma conjuntura social, como eu disse, política e religiosa, que odiava Jesus, que detestava Jesus, porque a mensagem que Jesus pregava confrontava os valores daquela sociedade, ou os antivalores do reino de Deus naquela sociedade. E aí Jesus diz: se eles odiaram a mim, eles vão odiar vocês. Se este mundo é hostil a mim, também será hostil aos meus discípulos. Eles perseguirão vocês, disse Jesus. Jesus chega a dizer o seguinte: vai chegar um momento em que pessoas matarão os meus discípulos achando que estão fazendo um favor a Deus. Jesus disse que um mundo que vive debaixo dos antivalores do reino de Deus é um mundo hostil e que odeia tanto Jesus quanto aqueles que estão do lado de Jesus. Mas é interessante que na oração sacerdotal, no capítulo 17, Jesus não disse para o Pai nos tirar do mundo. Não. Jesus diz: Pai, eu rogo pelos meus discípulos. Eu sei que esse mundo vai perseguir eles, vai odiar eles, porque odiou a mim primeiro.
Mas eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do maligno. E por que é que Jesus não pediu para que o Pai nos tirasse do mundo, mas os livrasse do maligno? Porque apesar de toda a hostilidade que o mundo possa ter contra Jesus e contra os discípulos de Jesus, Jesus diz: é neste mundo que vocês, meus discípulos, serão sal da terra e serão a luz do mundo. Vocês têm uma missão para cumprir neste mundo que muitas vezes será hostil, vão perseguir e até matar vocês. De lá para cá, a situação não mudou. Nós vivemos num mundo que de diversas maneiras é hostil, odeia e persegue tanto Jesus quanto aqueles que seguem a Jesus. Mas nós estamos aqui neste mundo para completar a missão que o Senhor Jesus nos deu, que é de fazer discípulos de todas as nações. Agora, aí está a importância do Paráclitos, do Espírito Santo. Eu e você não poderemos vencer as hostilidades do mundo contra a nossa fé e não poderemos cumprir a missão de Cristo neste mundo que nos persegue e que muitas vezes nos odeia, a menos que o Espírito Santo, que o Paráclitos esteja conosco. Então aqui nesse nosso primeiro encontro, eu quis deixar bem claro para você, é impossível seguir Jesus e continuar crendo que Ele é uma realidade sem o Espírito Santo. É impossível vencer os desafios do dia a dia da fé cristã e concluirmos a nossa missão sem o Espírito Santo. Por isso eu quero concluir esse nosso primeiro encontro dizendo: Espírito de Deus, venha sobre a vida de cada um de nós. Espírito de Deus, esteja presente dentro de cada um de nós. Espírito de Deus, fortaleça a cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida. Foi uma alegria poder estar com você neste primeiro encontro e eu aguardo você na nossa próxima sessão, onde continuaremos estudando sobre a importância do Consolador para a nossa vida e para a nossa fé cristã. Até lá e Deus te abençoe.